Olá pessoal, hoje aula 11, a poesia lírica de Camões. Aula passada a gente falou sobre a grande poesia épica, né? Poesia com grandes feitos, grandes heróis, os heróis, no caso, que o Camões retratou, né, na obra dele, nos Lusíadas, foram os navegadores, né, homens corajosos, etc. E aqui, não, aqui a gente vai para a poesia lírica, né, uma poesia que vai falar mais do sentimento dele, né, do estar dele, né, do ser dele, né? E tá lá na página 73, né? Gostaria que vocês acompanhassem e fizessem algumas anotações lá, né? Deixa eu arrumar isso daqui. Bom, em Camões a gente tem ali uma característica dele, né? Que é estar em dois momentos histórico-culturais e artísticos diferentes, né? Ele está na poética tradicional, né, e no estilo renascentista. Então ele retrata muita coisa na poesia dele, né, de um olhar mais tradicional, ainda medieval, né, e ele retrata também esse outro mundo controverso, né, que embate, né, com esse tradicional que é o estilo que é o universo renascentista, né. A primeira, né, a forma poética tradicional, né, como as cantigas, as trovas, né, lembra que a gente viu lá o trovadorismo, né? Então, né, eram medidas antigas, né, medidas rítmicas, medidas poéticas antigas, né, e temas populares. E o estilo renascentista também, né, que se vincula a formas de composição mais elaboradas, né? O soneto, por exemplo, a ode, por exemplo, né? Ele se utiliza da medida nova, né, de versos decassílabos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, em sonetos, né? E o amor é visto como fazia o poeta Petrarca na Itália, né? Na Roma clássica, né? Associado a contradições, sendo as mais célebres entre a vida e a morte, a água e o fogo. Né? Então aqui a gente tem essa característica das oposições, das antíteses. Né? A natureza é tratada como um local aprazível, um lugar bacana. Né? E a mulher é vista muitas vezes numa ótica platônica, né? Idealizada, distante, mas não despida de sensualidade, porque ela tem que seduzir, ela tem que atrair esse homem, né, para perto e tudo mais, né? Para haver a poesia, né? Senão, nesse caso, não tem a poesia. Predomina nos sonetos um sentimento de insatisfação, de incompreensão, né? Conhecido como o desconcerto no mundo, né? Desconcerto do mundo, né? Então ele fica desconcertado, ele fica chateado, ele fica, né? Porque ele não consegue se satisfazer, ele não é compreendido, ele sofre, né? Então, poesia lírica. Expressa-se por jogos verbais e conceituais requintados, trocadilhos, metáforas, hipérboles, personificações. Né? Então a gente tem que lembrar quais eram essas figuras de linguagem. Né? A metáfora, né, é dizer uma coisa pela outra. Né? A hipérbole é aquele grande exagero, né? Personificação é atribuir características humanas, pessoais, de persona, né? Personagem, a coisas que não são necessariamente humanas. Né? Então, personificação. Poetas latinos como Virgílio, Ovídio, Horácio são referências, né, como o Petrarca que a gente já falou. Então veja, ele tem um pezinho lá na Idade Média, mas ele tem referência, né, renascentista, né, no sentido de que ele gosta, ele admira os clássicos. Né? Quando vocês receberem o PowerPoint, vocês vão ver que tem um poeminha ali e tal, e daí tem a descrição dele, né, de tudo como que ele funciona e tal, né. Uma coisa que é interessante, né, que o uso de quantidade de sílabas fixas,
né, para a construção de um poema, isso exige, né, o raciocínio do poeta de uma forma muito mais lógica, né? E essa é uma característica da construção de sonetos, né? O uso de decassílabo obriga também o poeta a procurar uma forma de expressão mais exata possível, né? Por quê? Porque é tudo calculadinho, né? Então tem que ser matemático também na inspiração, né? Na inspiração de repente até que não, mas na representação dele, na hora da escrita, precisa, né? Precisa dessa objetividade, dessa racionalidade para colocar no papel e o que foi colocado no papel representar aquilo que foi imaginado, pensado, né? Então um exercício interessante assim, né? de racionalidade e de logicidade, né? Dilemas existenciais são disciplinados nesse formato poético, né? Por quê? Porque precisa estar dentro desse quadradinho, né? A emoção e a expressão pessoal surgem contidas, mas não por isso, né? Nem por isso, pelo fato de estar contido, que não quer dizer que seja comovente, né? A perfeição que o poeta almeja encontra a limitação na sua própria condição humana, né? Então ele se abre ali, né? Ele se despeja no seu poema ali, né? Nas suas contradições, nas suas limitações, enfim, né? No seu ser humano, né? É das oposições entre o real e o ideal, o eterno e transitório, a morte e a vida, o pessoal e o universal, que nasce na tensão lírica que alimenta o texto camoniano, né? Então a característica do texto dele é de oposição, tá? O poeta não encontra harmonia entre a vida real, marcada pela busca do amor, e a realidade, que é concreta, né? Então é uma característica, né? Uma característica dele, que ele não encontra essa harmonia e que ele transpõe nos seus poemas, né? Por isso as oposições, né? Então não tem esse, ou esse, não é esse, ou, né? Então estão sempre em oposições, né? Então isso daí é uma característica de quem, digamos assim, está em busca dessa harmonia, né? Predomina o desajuste entre o que deseja e o que consegue. Mais uma característica de oposição, né? Apontado pela crítica como o poeta português mais importante antes de Fernando Pessoa, valoriza a interiorização como uma forma de atingir a plenitude divina, uma forma de escapar da irracionalidade aparente do mundo, né? Então, sim, Fernando Pessoa admirava Camões, né? Então, Luís Vaz de Camões é o primeiro grande nome na literatura de língua portuguesa, tá? Antes dele, a gente tem a literatura, né? Mas aí são poetas menores, né? Com um trabalho de linguagem e de conteúdo mais corriqueiro, né? Mais comum, né? Mais que todo mundo consegue fazer, né? Veja lá na apostila, tá? Lá na página 73. Tem ali a descrição, que a gente já passou por elas, né? As redondilhas, né? Como que elas se caracterizam, né? São poemas com versos de 5 sílabas ou de 7 sílabas. Tem uma ligação com a cultura popular portuguesa e tem cenas campestres. Eu gostaria que você grifasse esses dois últimos itens, tá? E escrevesse ali do lado trovadorismo, tá? Isso daqui é uma herança da poesia trovadoresca, tá? Sonetos. Poemas formados por 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Decassílabo. Tem influência da cultura erudita, do humanismo do italiano, né? Humanismo italiano, né? Do Petrarca. Característica ou referência à cultura clássica greco-romana. Escreva aqui do lado de sonetos, escreva Renascimento, tá? Temas principais: amor, concepção platônica, né? O amor espiritualizado, né? Aquele amor que não se realiza, né? É o amor ideal, né? É o amor perfeito, né? Que ele por isso ele é idealizado, né? O mundo das ideias ele é perfeito, o mundo real não exatamente, né? Aquela pessoa que você porventura seja apaixonado platonicamente, ela é perfeita, né? E por vezes, né, isso é destruído quando um relacionamento acontece, né? Destruída essa visão platônica de perfeição,
né? Retrato da amada, ciclo de Dinamene, né? Morte da amada, o desconcerto do mundo, né? Um exemplo de soneto camoniano, né? Que você possivelmente já tenha ouvido, né? Nem que seja na letra da música da Legião Urbana, né? Na voz lá do Renato Russo, né? Que se apropriou, né? De alguns versos aqui, de algumas estrofes aqui, fez a fusão, né? Com o trecho do livro de Coríntios, né? Da Bíblia e, né? Fez uma música muito bonita, né? Enfim, né? Uma canção muito bela. Que diz aqui, exemplo de um soneto camoniano. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário por entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor, né? É lindo, né? É bonito, né? Bom, virando a página, a gente já tem alguns exercícios ali, né? Assim, para mim, né, para minha geração, possivelmente para a geração dos seus pais também, é praticamente impossível fazer a leitura desse soneto sem quase cantar junto, né, sem trazer o Renato Russo cantando junto com a gente, ou cantando aqui na cabeça da gente, e faz a gente enroscar na leitura daí, né. Mas tá, página 74, texto para questão 1. Minha alma gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousar lá no céu eternamente e viva eu cá, na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que não pode merecer-te, alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo meus olhos te levou, né? Então aí ele está fazendo um pedido e tanto, né? Vejamos que pedido é esse, né? Se você quiser reler, né, sem as minhas engasgadas aí, fique à vontade, pausa, né? Faz a sua leitura, faz a sua observação. E vamos lá para o exercício 1. A temática amorosa é a mais explorada em todo o gênero lírico, né? A ponto de gênero lírico ser praticamente sinônimo de amor, né? No soneto transcrito, esse tema é apresentado por intermédio do desenvolvimento de um raciocínio. Nele, o poeta tenta provar a tese segundo a qual, letra A, há vida após a morte para aqueles que se dedicam à pessoa amada. A morte de um ente querido conduz o indivíduo à fé religiosa. O verdadeiro amor é capaz de vencer até mesmo a barreira da morte. Letra D. O amor que sente pela amada é superior ao que ela lhe dedica. Nenhum sentimento é capaz de ir além dos limites estabelecidos por Deus. Qual será? Qual será? Os cachorrinhos da região estão dizendo que é a letra A, eles estão equivocados. Tá? Há uma competição ali entre eles. E você, o que me diz? A? Não. B? Não.
C? Sim. Letra C, tá? Número 2, ali a gente tem um texto, né, que você pode ler, tá? Pausa, aí, faz a leitura. Leu? Ótimo. Agora compara com essa dama com um unicórnio, né? Olha aí, unicórnios já vem de tempos, né? Com essas... Veja aí.